Olá, viajantes, aqui é a Manu. E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast. Um podcast que traz você pra dentro da história. Por que será? O que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre a residência de caça de Stupinide. Sim, pra quem acompanha a gente no Stories, deve ter visto já uma publicação. E a gente vai complementar hoje contando um pouco melhor de como foi lá, o que a gente aprendeu, o que a gente pegou de conhecimento desse lugar. Afinal, o lugar é tão rico de histórias, de detalhes e de curiosidades que a gente não podia deixar de fazer um podcast sobre ele. Então, Sim. Partiu? Partiu. Setting 1012, and it gives me 1,250 feet. ViajaCast. A residência de caça de Stupinide é uma das residências dos Savoias, aqui na região de Piemonte. Para quem não sabe, os Savoias foi a última família real que teve na Itália, né? E a gente mora em Raconide. Se vocês não ouviram esse episódio, inclusive, eu super recomendo, que está dentro dos nossos turismos não turísticos. É a cidade que a gente vive hoje. E a gente conta também que a gente foi visitar esse castelo, porque tem um castelo aqui na nossa cidade e foi a última residência do último rei da Itália. Sim, sim. Pra quem não ouviu esse episódio, confere lá. A gente fala que é um turismo não turístico, porque Raconide é uma cidade muito pequenininha, né? A gente mora numa cidadezinha pititica aqui, mas tem muito a oferecer. Então, talvez, se você estiver passando por aqui, é um lugar a se conhecer. Residências, castelos. Eu, pra ser sincera, quando eu entro num lugar desse, eu não consigo nem identificar o que é residência, o que é castelo, a diferença. Porque é tudo muito lindo dentro, tudo muito rico, muito deslumbrante, com aqueles lustres enormes. Então, pra mim, tudo é castelo. Inclusive, no story do Instagram, se você não segue a gente lá. Eu até falei, desse castelo e tal, mas exatamente porque, pra mim é um castelo aqui. O negócio é tão imenso, tão lindo, que vale muito a pena visitar. Normalmente, isso não tá dentro do roteiro do pessoal que vem visitar a Itália. Mas eu recomendaria colocar no roteiro. Sim, se você vier para Torino, você vai ter a oportunidade de conhecer vários lugares assim, né? Não é um só, porque toda essa história dos Savoias acontece em torno de Torino aqui. Então, além do Museu da Fiat, que é super comum a galera visitar, tal, porque a Fiat nasceu em Torino, tem ainda essa parte histórica que você pode visitar. E a gente já estava querendo fazer isso há muito tempo já, porque vira e mexe a gente passa ali na frente de Stupinide e na estrada você vai ver o cervo, né, que é o símbolo, né, de Stupinide, e aí ele sempre indicando e tal. Eu falei, nossa, a gente precisa ir lá, né? Esse final de semana a gente resolveu dar um pulinho lá e conferir o que tinha para oferecer, né? Inclusive, a avenida que liga Torino a Stupinide é uma avenida em linha reta de quase de 10 quilômetros. Então, tipo, de longe, você já vai, quando vai chegando, você já vai vendo o complexo que é dessa residência aí, porque é imenso, né? Sim. Eu vou contar um pouquinho de história, então, pra vocês. Porque a gente foi nesse lugar, a gente fez uma visita guiada. No caso, se você faz visita guiada, você tem que agendar a visita. Ou então, você pode chegar lá na bilheteria e comprar o bilhete só pra visitar o museu, enfim. E aí, você tá livre pra conhecer. A gente optou por fazer a visita guiada exatamente para trazer um pouco de história para vocês, a gente ter esse conhecimento também, e eu acho que valeu muito a pena, né, Mac? Sim, é uma das coisas que eu tô aprendendo agora, que eu acho que quando a gente pode visitar algum lugar, se possível visitar com visita guiada, porque é uma visita completamente diferente. A gente tem várias experiências de visitar vários lugares e tá sozinho, só olhando, né, e tentando ver e lendo. Mas quando você vai com um guia que é do lugar oficial, né? Em vez de... A gente nunca teve a experiência de catar um guia aleatório, assim, partido privado. E a gente sempre foi no lugar que, por exemplo, nesse lugar, no Stupinide, tem
o guia do local que você agenda, né? E inclusive você pode agendar na hora, porque eu tinha um casal que chegou lá Sim. e ele perguntou tinha vaga, então talvez se você não conseguisse agendar antes, talvez você consiga na hora agendar o guia. Se der sorte, né? Sim, custou 3 euros a mais do bilhete, né? Que é a diferença do guia. E eu acho que se você entende a língua, que é o caso nosso, né? Porque foi uma visita em italiano, eu não vi nada falando de outras línguas. Eu vi algumas coisas escritas, mas não me ofereceram nada em outra língua. Então, não sei explicar para vocês se vai ter ou não tem. Mas se você tem a oportunidade de fazer guiado, muda completamente a visita. A gente, na primeira sala que a gente vai contar pra vocês, a gente já ficou olhando pra cara do outro. Não acredito que é isso. Uau, Então, porque era alguém que sabia da história e veio falar pra gente. E se a gente tivesse entrado simplesmente só olhado, teria sido completamente diferente. Sim, né? é um outro tipo de experiência. O bilhete, ele custa 12 euros, se você for só fazer o museu. E como o Mac já disse, acrescenta 3 euros se você for fazer guiado. Então, é muito pouca diferença para você ter uma experiência um pouco mais completa. Ah, sim. Pra mim, depois que a mulher falou certas coisas ali, mas com certeza foi muito diferente a minha visita. E é claro que a gente vai revelar aqui pra vocês. Eu até dei uma pesquisadinha pra ver se tinha esse material em português, mas essas curiosidades foram faladas só em italiano ali pra gente, então é claro que eu vou compartilhar com vocês. Em 1729, o Vittorio Amedeo II, ele contratou um arquiteto chamado Filippo Juvarra para projetar a nova casa de caça no lugar do antigo castelo. Tinha um antigo castelo ali, e aí esse cara veio para fazer a famosa casa de caça, né? Casa. Casa. É até sem graça falar casa. Porque é realmente grande, né? Fica até sem graça de falar caça, porque depois dessa primeira intervenção, surgiu apenas um palácio de 31 metros quadrados. Pequeno, né? Sim, 31 metros quadrados é realmente pequeno. 31 metros quadrados. Oh, desculpa, 31 mil metros quadrados. Ah, tá. Eu tava falando, nossa, é menor que nosso apartamento, né? Eu falei, pô, é realmente muito pequeno. Não tinha nenhuma sala do tamanho do nosso apartamento, inclusive. Bom, 31 mil metros quadrados é realmente... porque é o que é lá, é enorme, é um complexo, né? Sim, e aí depois tem todo um jardim, um parque de 1.700 hectares. Esse a gente não conseguiu visitar, a gente vai voltar lá só pra fazer o parque, porque o parque não é aberto ao Você público. pode fazer a pé ou de bicicleta, mas com tantos hectares assim, acho que é mais fácil de bicicleta. Foi por isso que a gente não fez, a gente tava lá, ia fazer a pé e tal, falei, não, vamos visitar o castelo, depois a gente vê o parque, porque você já vê naquela entradinha que tem atrás da residência, né, que foi onde a gente passou, você já vê que tem uma reta sem fim ali, que você não vê o final dela, que é a entrada do parque. Então, tipo, eu acho que com bicicleta seria mais interessante fazer. Exatamente. É a perder de vista, né, o local. E logo na primeira sala ali que a gente entra, uma sala bem grande, era onde a gente ia ficar esperando a nossa guia, né? A gente já se depara com uma escultura muito mais alta que o MAC, imensa. Tava no Stories também, né, o vídeo. Sim, tá no Stories. Inclusive, eu criei um destaque. Então, dá pra vocês... Tá lá fixo ainda. Tá escrito como Stupinige, é só clicar lá, vocês conseguem ver as imagens. Fica mais legal até pra ilustrar, né, o que a gente tá falando. E é um cervo, pra quem ainda não viu. É um cervo, assim, imenso, coisa mais linda. Ele é de bronze e ele foi criado em 1766, essa estátua, pra colocar em cima da cúpula central lá dessa residência. Só que daí, conforme o tempo foi passando, eles entenderam que ia começar a degradar, ia perder, né, essa questão, tipo, a história, né, você perde conforme passa o tempo e tal. Então, o que eles decidiram fazer? Em 1992, tá? Um pouco muito mais atual. Eles tiraram, eles deram uma restaurada nele. Sim, na cúpula também, né, quando fizeram a restauração de tudo. E colocaram ali dentro. Então, o que vocês estão vendo lá no Stories nosso é o original. E o que fica hoje lá na cúpula, eles criaram uma cópia do exato tamanho
e colocaram lá. Ah, detalhe, o que a gente vai falar pra vocês é o tour que tá acontecendo por causa do Covid, porque ela explicou que era um tour diferente, um pouco diferente a ordem das coisas antes. Então, se você for agora, que é bem recente, logo depois do Covid, quando você puder viajar e for visitar, vai ser esse tour. Pode ser que ele esteja sujeito a mudar a direção, visitar outras salas, tal, porque o palácio é imenso, você não visita ele inteiro, Sim, né? eu tô considerando também que tenham brasileiros aqui na Itália que possam ir agora, né? Ah, sim, existem bastantes, né? E aí, só que assim, depois, conforme os outros reinos, os outros reis, os anos foram passando, eles ainda continuaram ampliando isso. Então, foi ficando muito maior. Então, a princípio, eu falei 31 mil metros quadrados, mas é muito maior hoje em dia, porque foi sendo ampliado. E aí, tipo, tem 2 alas laterais e a parte central. Basicamente, a gente fez uma das alas e saiu pela parte central. Segundo a nossa guia, a outra ala ainda está em restauro, então não está aberta, mas é praticamente o espelho do que a gente estava ali. Aí a gente só visita o primeiro andar, né? Fora que tem vários andares. É verdade. O Mac sempre falava assim, ai, queria tanto, tipo, sei lá, trabalhar aqui para poder conhecer. Sim, eu tenho muita vontade de trabalhar, às vezes, num lugar desse, temporário, assim, por 1 mês, 2 meses, sei lá, por um período, só pra ver se eu conseguiria ter acesso às coisas que as pessoas não visitam. Porque, assim, a gente visitou nada do palácio. O palácio é tão imenso, mas tão imenso, que o que a gente viu foi o que tá à mostra. Mas imagina o que tem lá dentro, né? Isso que o nosso tour durou 1h30. Então, pra vocês terem uma ideia, tipo, a gente fez só um pedacinho e ainda tem muito mais. E durou tudo isso. Eu acho que deve levar dias pra você conhecer tudo. Ah, não, é imenso. A gente, só aquele prédio central, que é a parte que a gente visita, é imenso. Mas tem as laterais, tem em torno, onde a gente passou lá com a moto, que tinha um monte de prédio lateral, assim. E tudo coisas que tem história lá dentro. Às vezes tá fechado, né? Esperando o momento de ser restaurado. E tá lá, né? Sei lá o que tem de história lá dentro, né? Exatamente. E assim, além de casa de caça, ali era também realizado celebrações de casamentos, lógico que tudo da realeza, né? Mas rolavam umas festas e tal. E o mais interessante é que toda aquela estrutura era utilizada somente em 2 estações do ano. No verão e na primavera, só. Porque eles falavam que era muito perigoso durante o inverno. Eu acredito que é porque neva bastante, não sei. Eu não entendi. Ela não explicou o motivo de ser perigoso, né? Mas eu imagino que uma floresta com neve não deve ser realmente muito seguro, né? Mas ela falou que eles não frequentavam, não faziam a caça nesses períodos pelo risco. Mas durante o ano eles organizavam, iam lá e faziam. Ah, e detalhe, né? Ela explicou que seriam jornadas, eles não ficavam em repouso lá, eles organizavam o evento em Torino, vinha a trupe para lá para fazer o evento, fazia o evento de caça de uns 2, 3 dias e depois voltava. Não era uma residência para se morar, ela tinha todos os atrechos para se morar, né? Quando a gente visitou o quarto do rei, ela comentou sobre isso, ele tinha tudo para poder morar, mas não, eles vinham, repousavam lá rápido, e era feito todas as decisões, tudo em Torino, né? Então você imagina, é até difícil imaginar um palácio daquele tamanho, uma residência daquele tamanho, que é só para vou ali, faço alguns dias de caça, uma festa, volto e fica aquele negócio, aquela estrutura imensa, tá ligado? Sim, ali. Porque imagina a manutenção de tudo aquilo, né? Porque é um negócio, né, absurdo. E ela repetiu várias vezes durante a visita que a vida ali acontecia fora da residência, né? Os eventos eram todos fora, então eles ficavam muito pouco ali dentro. Provavelmente pra parte, assim, tipo, de almoço, cafés, jogos. Porque agora a gente vai convidar vocês pra entrar ali por onde a gente passou, exatamente fazendo o mesmo roteiro que a gente passou, pra vocês terem uma ideia. Saindo ali daquela sala que tem o cervo, que já impressiona bastante, tem uns quadros de madeira todos entalhados com a foto, né? Com a imagem. Com a imagem dos reis que passaram por ali, que também é uns quadros enormes, assim, todos entalhados na madeira. Então, assim, ali já impressiona. E aí a gente sobe umas escadinhas e cai na biblioteca.
Na biblioteca e a outra sala era o quê? É a antibiblioteca, né? Seria tudo... As duas partes seriam para os livros, que hoje não estão mais lá. Não tem mais nenhum livro lá. Tá todos no... Ela falou no acervo de Torino. Então, se você quiser ter contato com esses livros, não é ali, né? Mas ali era a biblioteca e o que ficou dali são as estruturas e as pinturas da época, né? Os armários, enfim. E aí tem uns quadros ali que já vem a primeira curiosidade pra vocês, que a gente ficou muito de boca aberta com isso. A gente tava olhando, eram só retratos de crianças, né? E eu falei pro Mac, olha, só tem foto de criança e tal, né? E só de menina, né? E só de menina, porque tava com uns vestidos super glamourosos, super bonitos. E eu falei assim, nossa, só pintavam as meninas, né? Foi quando, então, a nossa guia disse que naquela época, eles vestiam todas as crianças iguais. Sim, se eu não me engano, até os 5 anos, todas eram vestidas assim, como meninas, com vestidos e tal. E realmente, meninas, você olha pro quadro, você vê crianças femininas, você não vê nenhuma masculinidade no quadro, né? E o negócio era que ela falou, não porque ó, esse aqui são homens. Aí a gente, como assim? E aí do lado tá escrito, então tipo, tem o Vittorio Emanuele, que foi um dos reis criança, e aí tá o nome dele ali do lado, tipo, ele tá de vestido, vestido. E era um pequeno detalhe que faz você saber, né? Além de você saber quem é que tá sendo pintado, né? O detalhe era que as meninas portavam flores, né, na mão, e os meninos tinham animais, outros detalhes, né, tinha um cachorrinho junto lá, que era o detalhe da imagem que dizia se era um homem que tá na pintura ou uma mulher. Sim. Então é um negócio muito bizarro. Sutil, tanto né? que a gente terminou o tour, ali a gente no começo, que era o começo do tour, a gente falou, nossa, a gente vai fazer de novo, né? Porque a gente, como você comprou o bilhete, você pode entrar mais de uma vez, se você quiser fazer de novo. E era senso único, né? No caso do Covid, você não pode voltar pra trás. Então a gente falou, nossa, acabando o tour, a gente sai, entra de novo e vamos ver esses quadros com calma. Porque o guia, né, você tem que seguir o ritmo, né? do guia. O ritmo do guia. E foi uma das coisas que a gente fez, a gente voltou só pra ver os quadros com detalhe, assim, e é um negócio muito bizarro. Não, e fora que por a gente ter... Porque assim, você tá com um grupo ali, quando você tá com um guia. Por ter essa oportunidade de poder fazer mais de uma vez o museu sozinhos, a gente conseguiu tirar foto. Então, as fotos que vocês vão ver postados lá no nosso Instagram, não tem ninguém, mas é porque realmente, na hora que a gente passou de novo, pela segunda vez... Não tinha ninguém, a gente conseguiu tirar essas fotos. Então, ficou bem melhor pra ter um conteúdo, material sim. e tal. E aí, esses quadros já deixou a gente de boca aberta. E aí, vai passando por outras salas, por apartamentos. Apartamento da rainha, apartamento do rei. Vai passando também por apartamento dos duques. Sim, lá ela acaba até contando que as mudanças que teve em certos períodos, porque tinha um quarto que era... Hoje é um quarto, numa certa época, no início, ele era uma... Sala de jantar. E aí, onde era sala de jantar, virou... Sabe, porque foram tendo as mudanças. Chegava a rainha e falava, não quero mais assim. Quero agora desse jeito, Chegou entendeu? uma rainha lá e mudou tudo. Ela inverteu. Ela falou assim, onde é o quarto eu quero a sala de jantar. E onde é jantar eu quero o meu quarto. Meu quarto, Foda-se. Então, até isso ela consegue contar pra gente e você ter essa noção dos detalhes, né? Porque ela fala, tá vendo que assim, aqui, tá desse jeito, essa disposição, mas não era assim, porque era assado. Então, o legal da visita guiada é que ela te dá esses detalhes que você não... Se a gente estivesse andando ali a esmo, você não vai ter. Por mais que você leia as coisas, não tem todo esse nível de detalhe, né? E assim, é tão rico, assim, de imagens, pinturas no teto... É um negócio totalmente estampado, né? Então, fica até difícil você absorver cada informação, porque tem tantos detalhes. E ela mesma comentou que tem algumas salas que você entra, que ela falou assim, a gente ficaria aqui horas analisando cada pintura, cada gesto, porque tem alguns lugares que tem uma simbologia toda especial. E assim, todo o castelo, ele é temático com a natureza. Então, sempre vai ter elementos de animais, flores, fauna, flora, enfim. Exatamente puxando para a questão da natureza, porque era um lugar que eles iam para ficar no aberto, né? Sim, para caçar, né? Para ter contato com os animais. Inclusive tem uma sala que tem as imagens da caça,
né? Todos os períodos, a caça, os animais depois que caçados, né? Tem vários desenhos em pé, assim, que são os animais mortos. Sim, embaixo abatidos. tinha um monte de passarinho, de diversidade. Então era meio que, acho que provavelmente o que você encontrava naquele parque ali, né? Porque que você poderia caçar. Era o meio deles retratarem, né, o que acontecia na época, porque eles organizavam, era tipo um torneio mesmo. E é interessante porque eles caçavam com cachorros e tal, então eles... o principal animal que eles caçavam era cervos, que tinham muitos cervos ali. Hoje não existe mais nenhum. Mas na época que existia muitos, eles meio que direcionavam os cervos para o lugar que eles queriam. Então existiam várias rotas de caça. E aí, dependendo do tipo do torneio que era, os homens iam com os cavalos direcionando o cervo, assustando ele para ir para o lugar certo, e os cachorros atrás. Então, tipo, tinha a caça aquática, que direcionava o cervo lá pro rio, no meio da floresta, enfim, entre outras, né? E aí, tipo, tem a sala de jogos também, porque era um lugar totalmente dedicado ao prazer, né? Para as pessoas se distraírem, relaxarem. Então, tinha a parte de jogos que fica separado da parte de jogos de mulheres. É na mesma sala, mas você percebe que existe uma certa feminilidade... É essa palavra? Sim. Nos detalhes, assim, de onde as mulheres ficavam sentadas e onde os homens ficavam sentados. Uma outra coisa muito interessante são as pequenas capelas. Sim, porque lá, dentro por exemplo, do quarto do rei, no cantinho tinha uma porta que você abria, e aí era tipo um altarzinho que tinha um espaço para você ajoelhar. Então ele fazia a reza dele lá, de manhã, né? Inclusive, a guia contou que tinha mulheres que faziam até 15 pregueiras ao dia, né? Rezavam orações ao dia, né? E ela falava que achava muito, ela falou, né? Ela usou até uma diretura, né? Que é uma palavra em italiano que dá uma expressão de né. Não tinha muito o que fazer, né? Rezava até 15 vezes por dia. Diziam que as mulheres ali do reino eram muito devotas. Eu acho que eu estava fugindo de alguma coisa, né? Rezar 15 vezes ao dia está fugindo já de alguma coisa. E levando o contexto da época, até brinquei com a Manu, na hora que a gente tava lá, ela falou isso, eu falei, elas estavam rezando porque a situação das mulheres na época era bem difícil, não era? Era reproduzir, né? Era reproduzir, então elas rezavam para não ser maltratadas, eu imagino, né? Inclusive, a guia até conta que naquela época você já era considerado velho com 25 anos. Então, pensa, o pessoal casava com 12, 13 anos, estava casando já, se não for menos até. Sim, porque ela falou que tinha rainhas com 14 anos e 4 filhos, entendeu? Exatamente. Pô, 14 anos e 4... É uma criança, gente. Ela começou a engravidar com 10 anos, sei lá, a primeira menstruação dela estava grávida. Sim, a partir de uns 11 anos ali já tá... Então, o negócio... Então, é óbvio que ela estava rezando para aquela tortura acabar, né? Eu imagino que seja isso. E assim, e morria cedo por quê? Porque elas faziam tantos partos, e muitas delas morriam durante o parto. E fora a questão de higiene da época e tudo mais. Então, assim, não é só glamour aquela época também, né, gente? Tem também, assim como aqui no castelo de Draconide, o gabinete chinês, que na época era moda, essa questão chinesa e tal. E então eles importavam papel de parede da China, móveis. Então vinha lá de longe e aí é muito legal, porque é totalmente temático. Você entra, ele não é pintado na parede, sim, você percebe que é um papel de parede com ilustrações chinesas. Sim, que é muito característico, que a Manu falou, que é exatamente muito parecido com o que tem aqui no Castelo de Draconide. Ele meio que era uma moda da época que perdurou o tempo, né? Mas o que destaca mais ainda naquele castelo é o salão principal, que é exatamente por onde a gente saiu. É um salão oval com um lustre, assim, de murano, imenso, assim, eu nem tenho ideia de quantos metros de altura tem aquele... é grande, aquele lustre. E no teto existem alguns afrescos de Diana. Diana é a deusa da caça, então você vai encontrar esse elemento no palácio inteiro, né? A Diana sempre vai estar presente
Eu acho que dá pra entender o porquê, né? E essa restauração ocorreu não faz muito tempo. Esse lugar não tá aberto faz muito tempo para visitação. Então, quando a gente voltou e começou a passear de novo com mais calma, teve salas que a gente parou e ficava olhando pro teto. E eu, particularmente, achei impressionante a qualidade dos desenhos no teto, sabe? É de você olhar assim, eu falava, olha aquele cachorro, olha aquele água. Olha. Porque a vivacidade da imagem, acho que a restauração foi muito bem feita. Então... E eles usam muito elementos 3D, né? Sim. Então, dá muita... Tem hora que você não sabe o que é estátua, o que é pintura, porque eles misturam esses elementos e aí fica até confuso, porque é tão bem feito que é impressionante, assim. Tinha também um móvel que era um negócio muito legal que ela fez a gente ver, que era um artesão italiano, que era um entalhe com... A gente deixou uma imagem lá no nosso Instagram, você tem que conferir para dar uma olhada, para ter uma noção, mas você vê de perto os detalhes do móvel, é um entalhe com uma delicadeza que eu nunca tinha visto, e então, tipo... É uma coisa, eles têm italiano tem maior orgulho, né? Tem. Eles fazem questão de dizer que é um artesão piemontês, né? Que é da região, de né? Piemonte. E não tem que ser italiano, não pode ser italiano, tem que ser da região de Piemonte. Eles são bem territorialistas. E são coisas, detalhes que são praticamente únicos, né? Ele falou que essas eram peças que eles transportavam, por exemplo, eu vou pro castelo não sei aonde, mudei de lugar, sabe? Fazia uma mudança. Levava com eles. São os móveis, são os poucos móveis que a realeza transportava junto, porque muita coisa eles pegavam novo, né? Mas tinha alguns que era de afeição pessoal, que eles transportavam, e esse era um deles, né, que realmente é muito bonito. E o artesão, ele fazia os móveis exclusivamente para o rei. Então, é uma coisa muito única. Esses móveis que o Mac tá falando, eles eram de madeira com madrepérola. Então, assim, é um negócio muito bonito. Esse salão que eu acabei de falar para vocês, com o que tem um lustre imenso e tal, inclusive esse lustre ele foi comprado para o casamento de uma das rainhas. Então, foi um evento. Mas nesse salão casou também o Vittorio Emanuele II, se não me engano, tá? Se eu não tô falando bobagem, com a prima dele, que a galera casava entre a família ali. E depois que eles casaram ali, eles vieram ter a noite de núpcias aqui no Castelo de Racconigi, do lado da nossa casa. Sim, e aí se você estiver no salão e olhar pro jardim... E aí esse jardim, ele tá em direção a Racconigi, né? E é engraçado, aí você olha pra cima, ela fez a gente ver, você olha pra cima da porta, assim, tem um escrito que era o símbolo do Vittorio Emanuele, que era o V e o E, né? Entrelaçado. Então, depois que ele casou, ele fez a marca dele e veio pra cá, pra nossa cidade, ter a lua de mel. É muito engraçado porque como a gente vive numa cidade que tem essa história, é muito legal a gente aprender esse tipo de coisa que faz a gente ver a ligação com a cidade que a gente mora, o porquê das coisas. Então tem, que nem o castelo aqui de Racconigi também tem um puta parque, esse puta parque é apontado pra Torino, que é na direção de onde a gente tava fazendo a visita agora, né? E aprender estando no lugar é muito mais legal, né? Vamos fechar com o elefante? Ah, sim, né? Que ainda tem o elefante, que a gente não falou, né? O Fritz. O Fritz foi um animal de estimação do rei. Por mais absurdo que pareça, o elefante Fritz, ele foi presente do vice-rei do Egito ao rei Carlo Felice. Em 1827, e o elefante era indiano. Então pensa, o cara tava no Egito, deu o elefante, que era indiano, pra trazer até aqui na Itália. Sim, imagina só. A mulher falou que ele veio de barco até Gênova, só que depois de Gênova até ali em Stupinigi, que é bem longe, por sinal, ele teve que ir caminhando, né? Porque... Tadinho esse elefante. E você vai conferir logo na entrada, ele não tá no percurso lá dentro do coisa, na verdade ele já não existe mais, né? Óbvio. Mas tem uma réplica dele que logo na entrada do lado da bilheteria tem um portãozinho. Foi por acaso também que a gente viu. A gente tava indo, batemos o olho assim do portãozinho e dentro tem um jardim e no jardim tem essa réplica dele, porque o original ainda existe, né? Feito... Embalsamado. No Museu de História Natural em Torino. De Torino, sim. Então, se você quiser depois visitar ali e ir pro Museu de História Natural, você pode conhecer ele pessoalmente, porque ele acabou, infelizmente, né,
Ele viveu um tempo lá, 25 anos, parece. Sim, ele era e é legal que, se você for perto da estátua dele, tem um totem, se você entende italiano, né? Com algumas curiosidades, porque ele era sapeca. Exatamente. Uma das histórias é que ele catou a chave, abriu a porta de onde ficavam os coelhos, liberou todos os coelhos, depois ele fechou a porta de novo para os coelhos não voltarem. E pra ninguém reparar, né? Então, pra você ver o nível de esperteza. Não, elefante é um bicho sensacional. Mas, pelo que parece, no final da vida dele, né? Ele foi sacrificado e serviu de estudos para a Escola Veterinária de Torino. Então, por isso que você pode encontrar ele embalsamado no Museu de História Natural. Ele, no final da vida dele, foi sacrificado e virou instrumento de estudo. Estúdio. Bom, e é isso. Eu espero que vocês tenham adorado, como a gente adorou, essa visita virtual. Sim. Talvez? Posso chamar de virtual? Você pode ir acompanhando. Se você não pode viajar, o legal é que você pode talvez abrir o Google aí. Eu vou deixar a marcação do lugar e ir acompanhando, né? Eu sei que eu tô falando isso no final do programa agora, deve ter falado no começo. Mas você pode revisitar esse episódio e ver as fotos no Google, que aí você vai ter uma ideia de como é. Ou então entrar lá no nosso Instagram, dá uma forcinha pra gente, segue a gente, dá um like, comenta alguma coisa lá, fala que vocês foram através desse podcast, talvez, e aí vocês conseguem ver um pouco, porque eu fiz filmagens, fiz foto, então dá um biscoito lá pra gente, porque a gente trabalha pra vocês. Sim, eu sei que é só um pouquinho, né, tem muita coisa pra contar, mas não tem como ficar estendendo muito. Mas quem sabe a gente vai visitar outra parte dessa história e depois a gente continua, porque a gente tem outros lugares que estão dentro do mesmo contexto a ser visitados ainda, né? Devagarinho a gente vai visitando todos. Tem um conjunto todo que acho que tem mais de 20 aí, residências, castelos e tudo mais. Só dos Savoias. Bom, espero que você tenha gostado. Temos um programa? Temos um programa. Um abraço, galera. Um beijo, tchau, tchau. Gostou desse episódio? Não esquece de seguir a gente no Instagram @viajacast. Lá você fica por dentro de todas as novidades. E através da hashtag ViajaCast você vê as nossas fotos de viagens que tanto falamos por aqui. Caso você compartilhe, não esqueça de marcar a gente pra gente poder ver também. Se você quer entrar em contato com a gente, manda um direct no Instagram ou um e-mail para contato@viajacast.com.br. E fica aqui o nosso muito obrigado para quem colabora compartilhando o nosso querido projeto e para os nossos patrocinadores, cujos nomes estão na descrição de cada episódio. Este podcast foi editado por Play Áudios.